Flavor. The most crucial component to enjoying a good meal. With our product, the Flavor Enhancer, you can extract every last morsel of taste from your plate. Coletores e o culto dos carnes. É exatamente deles que a gente vai falar agora. Oi, eu sou o Sora, e hoje nós temos Vita Carnes mais uma vez. Vamos lá então. Para quem não se lembra, Vita Carnes é uma espécie com 7 tipos de bichos feitos completamente de carne, e ninguém sabe direito de onde que eles saíram. Alguns são inofensivos, uns estão tentando te atacar o tempo todo, e outros só mexem contigo se tu chegar perto deles. Nesse último caso, justamente, o nosso querido Congreguinto Carnes, ou simplesmente coletor. Essa coisa que mais se parece com um tumor vivo é um tipo diferente de planta carnívora. Ela tem tendões que se estendem do corpo principal por até 150 metros embaixo do chão ao redor dela. E quando algum animal faz impacto o suficiente no solo para acordar esse tendão, ele então se fecha e perfura a perna do que quer que seja que esteja lá, paralisando a pessoa ou animal e fazendo ele falecer de hemorragia. Nesse tema, a gente vai começar esse vídeo aqui com o Relatório de Anomalias de Espécies, que é uma seção no qual é revelado um caso de mudança de densidade populacional nos coletores. O que, em termos simples, quer dizer que a maioria deles estão se mudando da área que eles geralmente usavam para viver e caçar para alguma outra área, enquanto todos eles andam na mesma direção, como se fosse uma ação coordenada em grupo. O curioso aqui é que a gente nem sabia que essas coisas conseguiam andar. Tipo, até onde a gente sabia, ele é colado no chão, como se fosse uma planta. Mas aqui a gente descobre que, na verdade, não. Eles conseguem sim se locomover, apenas são muito lentos. Esse dito movimento ocorreu durante um intervalo de exatamente 2 meses, entre agosto e outubro de 1989. E aqui nesse mapa de agosto, a gente pode ver como eles estavam em sua maior parte logo nas redondezas das cidades. A gente pode ver isso comparando esse mapa aqui com o mapa de densidade populacional do Canadá. Dá para ver que eles ficam de fora das cidades, mas relativamente perto delas. E disso a gente já consegue concluir que eles preferem habitar aos arredores dos seres humanos. E logo em seguida, a gente vê algo relacionado exatamente a isso. A fita corta para uma imagem de um casal com 2 filhos, e logo em seguida, dá para ouvir um áudio do que parece ser aquelas 2 crianças andando na floresta. O vídeo volta então com uma imagem do que parece ser raízes de um coletor lentamente atravessando a terra e indo em direção a um dos jovens. A gente ouve um som do que parece ser um batimento cardíaco, como sangue correndo por veias, enquanto também é audível o que parece ser o som de pés andando em um chão coberto de folhas. E a partir daí, é isso aí o que acontece.
Ok, essa cena foi um pouquinho pesada, mas enfim. Um dos filhos do casal foi pego pelo coletor e teve uma morte simplesmente horrorosa. Mas calma aí porque ainda não acabou. Logo após essa cena grotesca, a fita então volta para a imagem de um outro mapa, só que dessa vez em setembro. E aqui a gente pode ver bem claramente como os coletores estão se movendo um pouco mais para longe das cidades. É bem possível que a morte desse jovem que foi pego nesse trecho aqui que a gente acabou de ver só aconteceu por conta desse movimento repentino da espécie. Isso é, as áreas em que a população sabia que tinha coletores agora estavam limpas, e as áreas que antes eram seguras agora poderiam apresentar perigo. E isso com certeza pegou muita gente desprevenida. E aliás, me parece que os coletores, assim como os mímicos que vivem nos arredores das cidades, têm uma certa preferência para caçar pessoas ao invés de animais. O que, convenhamos, não é tão novidade assim, afinal eles vivem perto das cidades por algum motivo. Dito isso, a gente pode ver que em outubro eles já se moveram bem mais para longe, e especificamente em direção àquela ilha especial, que a gente sabe que tem coisa rolando lá. O motivo desse movimento não é citado no vídeo, e então a fita logo corta mais uma vez, e a gente volta para a mãe da criança, que agora está procurando ela pelo mesmo local que ela desapareceu. Pois é, esse é o caso que saiu no jornal que a gente vê lá no documentário sobre quando um coletor atacou uma família e o governo não quis fazer nada a respeito. Acho que a gente pode concordar que essa cena foi absolutamente horrorosa de assistir. E o pior dessa situação é saber que esse tipo de coisa meio que realmente poderia acontecer na vida real. Obviamente não com coletor, já que eles não existem. Mas um animal selvagem atacar e matar brutalmente alguma pessoa qualquer que estava só de boa passeando por uma floresta que ela achava ser segura, não é algo exatamente incomum, especialmente no Canadá. É interessante como a parte que causa o maior desconforto nessa cena é exatamente o aspecto que é um paralelo com a realidade até. Um paralelo de como a nossa natureza às vezes pode agir de maneira completamente incompassiva. Um animal não tá nem aí se ele vai te causar uma morte dolorosa e torturante. Desde que ele ganhe o alimento dele com isso, ele vai tentar usar de qualquer método possível para te caçar, incluindo arrancar as tuas pernas e te fazer sangrar até a morte. Agora, antes de continuar para o próximo vídeo, eu queria ressaltar também que a gente tem uma data mais exata para quando aconteceu o documentário, já que no início dessa fita aparece a data de 1989, e o ocorrido com essa família foi aos jornais e foi incluído no documentário. Isso quer dizer que o documentário aconteceu por volta da década de 90 e não 80. Lembra que eu falei que podia ser entre essas duas datas? Então, agora a gente já sabe que isso foi em 90. Isso é bem importante porque quer dizer que, se o Vincent Barrera começou a ser procurado pelo CSIS por volta do mesmo ano que saiu o documentário da Living Meat Research, existe uma possibilidade boa dele estar realmente envolvido com esse esquema, como eu tinha teorizado no vídeo passado. Mas bom, sobre isso a gente ainda vai ver. Flavor. The most crucial component to enjoying a good meal. The way food tastes is what makes eating so pleasurable. But what if you could savor every little detail you could possibly want? That is why we, at Nutrier Co., have made it so that you may enjoy every single bite you take. Esse vídeo é o comercial daquele mesmo realçador de sabor que foi feito pela Nutrier, que foi usado no vídeo de culinária. Aqui o comercial já começa com outro lembrete de que o realçador de sabor tem que ser usado com a comida já depois de pronta, o que não é tão comum para um realçador de sabor, diga-se de passagem. Essa seção aqui é basicamente um anúncio feito pela empresa para dizer que, devido à alta demanda dos consumidores, eles vão estar lançando uma nova versão melhorada e maior do produto, que na verdade é basicamente a mesma coisa, só que em um pote maior. E quando eu digo maior, rapaz, eu tô falando de quase meio fodendo quilo de tempero. Pra tu ter noção,
A versão anterior era só de 45 gramas. Essa é de 450, 10 vezes a quantidade do pote antigo. O comercial continua, falando que essa mudança drástica na quantidade vendida por porção se dá pelo fato dos clientes quererem cada vez mais realçador. E aqui dá pra ver bem claramente o que eles querem dizer com isso. O maluquinho ali entope o prato de comida dele de realçador de sabor. Dado que a gente já tinha falado antes, dá pra ver bem obviamente que esse pó amarelo aí é realmente algo dos anfitriões. Claramente a empresa está viciando as pessoas no realçador, e a gente pode ver logo em seguida algo interessante que aborda justamente isso. São pequenas partes de comerciais diversos do realçador, e tu vai ver que eles vão ficando cada vez mais esquisitos. O apresentador, no comercial 1, sugere colocar mais realçador na comida. Flavor Enhancer Deluxe, now available in stores near you. Nutrier Co. Experience true save. No comercial 2, ele sugere que o consumo do realçador também seja feito com comidas mais simples. Make your taste buds pop with the new deluxe size. Make tasting even more awesome. No comercial 3, sugere que ele seja colocado no lanche dos seus filhos. Spoil your kids with this essential part of every meal. Nutrier. E por fim, no comercial 4, que seja usado em absolutamente tudo que tu for comer, sem exceção. Flavor Enhancer Deluxe, required for all meals, no matter how small it seems. Just a little more. It is crucial to everyday eating. E então, tem o comercial 5. You need the flavor enhancer to enjoy eating. You need the flavor enhancer. Consume. You need it. You must need it. You must. Consume. Então, eles estão formando uma espécie de culto em volta do realçador de sabor? Ok, bom, de qualquer forma, a gente já sabia que deve ter a mão do culto envolvido nessa empresa. Ou talvez tenha sido até mesmo a própria Nutrier que se formou a partir desse culto aí, a partir da distribuição do realçador de sabor. É interessante citar que nesse compilado, os comerciais vão influenciando o consumidor a usar cada vez mais realçador, até nas comidas mais simples, tipo como comer ele puro com pão no café da manhã. Esse compilado de fitas ocorreu pelo menos depois de 91. A data exata ainda é incerta, mas a partir desse ano a gente pode ver o que talvez seja uma mudança no comportamento da população por conta desse produto. Ainda nesse vídeo também se esconde um pequeno link que leva para um outro vídeo no YouTube. Nesse vídeo oculto, a gente pode ver um registro de diversos documentos confidenciais da Nutrier. A gente não tem informação de quem foi o responsável por coletar e compilar esse tanto de informação para a gente ver, mas o que nós temos aqui é bastante importante. Dá só uma olhadinha. Informações confidenciais. Arquivos confiscados ou não lançados ao público. Novo realçador de sabor deluxe. O produto recém-renomeado da Nutrier é um sucesso instantâneo com vendas recordes. Escândalo da Nutrier. A Nutrier está enfrentando processos após vários relatos de enjoos após o consumo de seu produto, o realçador de sabor. As únicas declarações feitas pela empresa até agora descartam quaisquer problemas e dizem que seu produto é seguro para o consumo. Interessante que a inalação dos esporos do anfitrião tem náusea como um de seus efeitos, então essa pode ser uma confirmação indireta de que é realmente retirado deles. Aqui nós também temos uma comparação entre o símbolo da empresa e o daquele oficial que apareceu no jornal sobre a mutuária gigante.
Só que aqui também temos o que parece ser um político, uma foto de uma formiga e em seguida uma porrada de gente com esse mesmo símbolo. Todos parecem pertencer à alta sociedade, porém não dá para saber de que nações eles são. Dá para ver que tem bastante gente importante envolvida nesse caso da Nutrer. A seguir tem algumas imagens bem importantes, então eu vou tentar explicar o que pode ser que elas queiram significar o melhor que eu consigo entender também. Vamos ver cada um por um. Essa primeira é a mais difícil de identificar. Honestamente eu não consigo dar muita certeza, mas pelo contexto, talvez seja uma radiografia de um cérebro de formiga bem deteriorado, que inclusive tem alguns pontos brancos que eu suponho que sejam sementes ou esporos. Isso porque, logo a seguir, temos uma imagem de uma esfera, que eu imagino que seja uma daquelas sementes ou esporos germinando, e essas coisas que parecem ser fios saindo dela seriam equivalentes aos caules de uma planta. A gente tem um zoom nesses fios e podemos ver que eles realmente se parecem bastante com a haste de um vegetal. Voltamos para aquela formiga de antes e agora vemos um pequeno broto saindo de sua cabeça. Aqui temos mais um cérebro, dessa vez humano, mas com pequenos pontos claros em uma determinada área. Essas esferas claras podem na verdade ser os esporos do anfitrião, indicando que eles agem nessa área em humanos. Já aqui, logo em seguida, nós temos outra imagem desse mesmo cérebro, só que dessa vez já bem deteriorado. Logo a seguir, nós temos uma visão microscópica do pó do realçador de sabor. Tu pode ver que ele é amarelo, inclusive, e olhando bem de perto, tem aqueles mesmos pontinhos que a gente viu no cérebro, que, no caso, obviamente são os esporos, encapsulados dentro desses fios de fibras que disfarçam que eles realmente são. Voltando para a formiga, caso tu não conheça, essa seção toda da planta saindo da cabeça dela é basicamente uma analogia a um fungo que existe na vida real. Na verdade, uma família inteira de fungos chamados Cordyceps. Esses carinhas são parasitários que infectam insetos e artrópodes com seus esporos, se desenvolvem dentro deles e depois os matam e espalham seus esporos ao redor do cadáver do inseto. Em especial, os Ophiocordyceps unilateralis são os que atacam as formigas, e eles têm esse comportamento especial de afetar o sistema nervoso central delas, fazendo com que elas, digamos, sejam influenciadas a subir em uma folha alta, se agarrar lá no alto para não cair, e depois o fungo a mata bem ali. Consome completamente seus músculos, órgãos e afins, usando o esqueleto exterior da formiga como uma forma de proteção. E daí a gente vê esse fungo saindo da cabeça da formiga depois de algum tempo. Esse foi o fungo que aparentemente inspirou The Last of Us, diga-se de passagem. Uma observação que vale a pena fazer sobre esse fungo é que a forma com que ele afeta as formigas na vida real é análoga aos sintomas dos esporos do anfitrião. Primeiro começa com sintomas como falta de coordenação e tremedeiras, fazendo as formigas cambalearem e terem espasmos. E então, depois de um tempo, elas param o que estavam fazendo para caminhar para um determinado lugar, onde elas vão falecer e servir de alimento para o fungo. Esses sintomas são bem parecidos com os da infecção por esporos do anfitrião, tirando o fato que, no caso do anfitrião, é ele quem vai te devorar. E caso tu consiga passar algumas horas a mais sem chegar nele, o efeito passa, coisa que não acontece com os Cordyceps nas formigas. Só que, nota que a gente está falando de um fungo e de esporos. Então por que aqui é usada uma planta para representar os esporos do anfitrião? Então, lembra que os vitacarnes são uma bizarrice completa que pode se comportar de 3 formas? Mamíferos, plantas e também fungos, ou seja, uma mistura esquisita dos 3. Isso quer dizer que, basicamente, uma planta de carne solta uma bolota de carne, que vira um mamífero, que solta esporos de fungo, que infectam as pessoas e se desenvolvem como uma planta. Pois é, isso não consegue ficar mais estranho. Isso além de possivelmente poderem se comunicar via rádio ainda, o que abre uma possibilidade de que os anfitriões, e agora também a Nutrer, possam controlar a mente das pessoas por conexão wireless. Meu amigo, bom, de qualquer forma, tudo indica que o realçador de sabor possui uma versão modificada dos esporos do anfitrião, e esses esporos são usados para controlar as pessoas. Como e para quê? Só sabe Deus. Talvez a singularidade e os ignavos tenham alguma coisa a ver com isso também, já que a singularidade parece poder mandar mensagens via rádio, e os ignavos recebem essas mensagens e ficam vigiando os humanos. Mas até agora, nós não temos nenhuma ligação direta entre esses fatos.
Mas calma que esse vídeo ainda não acabou. A gente ainda vê uma parte de um jornal que diz que a Carcass está atualmente em conflito com o governo. A organização privada de Associação Societal de Contenção e Consulta de Pesquisa, ou simplesmente Carcass, tem tido reações negativas por parte de agências governamentais sobre a sua falta de cooperação e de violação de políticas recentemente introduzidas. E por último, a gente vê mais um registro: enviar mensagem para Carcass. Essa tal mensagem tem relação direta com o próximo vídeo, que se chama, adivinha o quê? Exato, mensagem. Uma mensagem desse nosso amigo anônimo que está coletando informações, seja lá quem ele é, direto para Carcass. In the distant horizon, the group of monoliths stand vacant. Although closed off to outsiders, their stance can be observed well outside the perimeter. It is known to have hundreds of thousands of fibers that weave themselves deep underground, all connected in a grand mycelial network. You might be confused as to why you received this package. This was left to you because we share a common goal. I'm aware that you studied Carnus and researched their properties. I'm also aware that you have received backlash for doing so. Something isn't as it seems, and you know this too. Unexplained phenomena, countless casualties, missing persons, fatalities, and yet no proper action, and a notable silence about these affairs. People are afraid and confused. Why is nothing being done? Because they don't want us to know. We've been kept in the dark, while those above us slither amidst the blind. They have slowly been numbing our minds to their schemes, but they've made one crucial error. Trails, crumbs, traces of information. I've collected these pieces and found their loose ends. This is why I've left this message to you. The documents included with this tape is all the information that I have gathered. Every continuity, every cover-up, every crumb that I could find, they all lead here. Something has been going on these few years. Something big. Something they don't want us to know about. Here's where you come in. I don't have the power to change things, but you do. Alongside the documents are plans. Plans for a meeting, one of great importance. You have the resources. This information I've provided to you. I hope you can put a stop to all the scandals. I just hope it isn't too late. The monoliths are truly an astonishing sight to behold. Ok, calma lá que tem uma porrada de coisa acontecendo aqui nesse vídeo. Primeiramente, e mais importante, o monólito se parece com um abridor de garrafa. Segundamente, essa mensagem foi entregue pelo menos depois do último dia do ano de 90, como a gente pode ver na data no início da fita. E nela tem muita informação, então vamos ver uma por vez. Durante esse vídeo aqui, a gente consegue ver várias dessas informações coletadas e postadas nesse quadro de evidências. A maior parte são coisas que a gente já viu em vídeos passados, porém não todos. O primeiro que chama a atenção é um pequeno pedaço de jornal que diz que um cientista da computação foi encontrado morto em um trailer. Sim, o pai do Vincent que foi atacado pelo mímico. O esquisito é que a forma com que isso está escrito aqui me faz pensar que ele teria sido silenciado pelo governo por saber de coisa que ele não deveria. Então talvez aquele mímico não estava lá por perto da casa dele por nada, mas sim alguém colocou ele lá. Para fins de contexto, a internet mal existia no Canadá na década de 80. E as pessoas formadas em áreas relacionadas à tecnologia da informação e comunicação não eram nem de longe tão comum quanto são hoje em dia, e geralmente só trabalhavam para grandes corporações, agentes governamentais e agentes militares. Até porque a popularização dos computadores de uso pessoal aberto ao público geral
havia começado apenas há cerca de uma década atrás, lá em 70. O possível assassinato desse senhor ocorreu por volta de 83, e a criação oficial do CSIS aconteceu um ano depois disso. Antes desse ano, os serviços de inteligência de segurança do Canadá eram competência da Real Polícia Montada do Canadá, cujo qual o CSIS teria sido criado como uma separação por conta de alegações de que a Polícia Real estaria envolvida em diversas atividades ilegais. Obviamente, a nível de especulação não tem como dar certeza, mas existe um mundo onde esse senhor pode ter ou trabalhado neles ou ter tido acesso a informações confidenciais dessas organizações governamentais por meios, digamos, não muito permitidos. Pois é, a segurança contra ataque de coleta de dados, hackeamento, para usar um termo simples, naquela época não era nem um pouco sofisticada. E honestamente até hoje em dia não é lá tão boa assim, especialmente quando se trata do governo. Se a gente ligar isso ao fato de que tinha alguém vazando informações confidenciais para Living Meat Research em 90, existe uma possibilidade desse senhor ter planejado vazar algo já no ano de 83, e, em consequência disso, ter sido parado pelo governo. E então seu filho Vincent encontrou essas informações por volta do ano de 90, passou as informações para frente no lugar do pai, o que fez o documentário então finalmente acontecer. Isso também pode ser um dos possíveis motivos das informações do documentário serem diferentes das outras que a gente viu nas fitas de TV e avisos do governo. Isso porque elas datam de 83 ou antes, e aquelas que a gente viu depois são do início dos anos 90. E sim, agora essas diferenças são canônicas, e deve ter algum motivo mais profundo para existir. Já adiantando, existe até a possibilidade dessa mesma pessoa que está contactando a Carcass possa ser o próprio Vincent, depois dele estar sendo procurado pelo CSIS por ter ajudado com o documentário. Mas honestamente, eu não acho que isso seja realmente o caso. O que a gente tem que se lembrar aqui é que no momento nós temos 4 importantes figuras nesse joguinho de resistência contra os Vitacarnes: a Living Meat Research, o Vincent Barrere, a Carcass e esse coletor de informações misterioso. Dito isso, nenhum deles está muito bem definido sobre quem é quem. Voltando ao quadro de evidências, aqui a gente também pode ver o Christopher Jennings da fita de evidência que a gente viu na sessão passada. E aqui a gente tem uma foto do rosto dos dois. Mas mais importante do que isso, é esse outro pedaço de jornal que fala sobre a Living Meat Research. Adolescentes presos por lançamento de documentário. Um grupo de estudantes lançou um documentário de natureza sobre a espécie Carnis, que foi então confiscado pelas autoridades. O grupo, chamado de Fundação Nacional de Pesquisa da Vida da Carne, ou National Living Meat Research, em inglês, abreviado para NLMR, havia incluído uma vasta quantidade de conteúdo confidencial e alegadamente difamatório em sua mídia. Os oficiais chegaram a prender alguns suspeitos, enquanto outros contatos de fora que vazaram as informações continuam à solta. Os estudantes afirmaram que eles estavam apenas trabalhando no projeto por diversão, e não tinham conhecimento sobre o conteúdo extra que havia no material. Cara, isso aqui é maluquice. Quer dizer que a Living Meat Research, esse tempo todo, não era nenhum órgão do governo, nem mesmo uma corporação ou agência privada? Esse tempo todo era só um bando de estudantes? Claro, com certeza, deveria ter alguém guiando eles. Afinal, não tinham como eles terem acesso a esse tanto de informações do governo sozinhos. Como eu havia dito, talvez o próprio Vincent ou um informante misterioso é quem tenha dado essas informações, ou até tenham sido um dos que haviam trabalhado ativamente no documentário. O Vincent podendo ser quem sabe até mesmo o cabeça da operação, já que ele estava sendo procurado pelo Serviço de Inteligência Canadense. Em outro momento, a gente também vê que tem aquelas 3 fotos de oficiais e outras pessoas importantes, muito possivelmente agentes governamentais, que estão relacionados de alguma forma. Na imagem seguinte, a gente tem aquela radiografia do cérebro humano que teria sido afetado pelos esporos do realçador. Aqui tem uma pequena anotação dizendo que ele estaria passando por uma deterioração do lobo frontal. Essa parte do cérebro é responsável por várias coisas relacionadas à tomada de decisão, planejamento, autocontrole, memória e comportamento social, e entre outros. Entretanto, o impacto dessa deterioração no contexto de quem ingere o realçador ainda não está muito claro. Talvez essa seja uma das formas dos cultistas de, entre aspas, emburrecerem a população, mas vamos ter que esperar um pouco mais para ver sobre isso. Nesse mesmo tópico, ainda existe um outro papel completamente novo pendurado no quadro, e esse é interessante pelo fato de que eu não ouvi ninguém falar dele em lugar nenhum. Para ser justo, mal dá para ver ele, e muito menos ler direito. Mas aqui vai o que eu consegui ler. Cultistas que ingeriram os esporos do anfitrião e sobreviveram se disseram iluminados e capazes de cumprir o seu propósito. O texto não vai ser exatamente esse, mas algo perto disso.
Em todo caso, dá para ver que os esporos também afetam a percepção da pessoa infectada. Apesar dos efeitos de náusea, tremedeiras e afins passarem depois de algumas horas, parece que esse efeito de esclarecimento mental, por assim dizer, continua indefinidamente. A forma com que os infectados oferecem seus órgãos ao anfitrião parece ser quase que ritualística. Talvez tanto o motivo desse comportamento quanto o que causou a criação do culto para início de conversa tenha sido esse efeito de, entre aspas, iluminação mental pós-infecção dos esporos. Inclusive, também dá para ler um outro pedaço de jornal que diz pandemia de reuniões de cultos. Muitos locais de veneração surgiram em todo o condado e estão sendo usados para rituais e outras reuniões. Esse papel dá uma confirmação a mais da crescente popularidade que o culto dos Vitacarnes vem tendo nos últimos anos. Em uma outra parte da fita, a gente tem uma visão ampla do quadro de evidências, onde a gente pode ver uma linha ligando os monólitos a 3 papéis pequenos. Em um deles diz pulsos eletromagnéticos, o outro sinais de rádio, e o último sendo aquele pedaço de jornal sobre os Skandercarnes, a avinha de carne que teria crescido em uma torre de transmissão. Diferente da versão do documentário, a gente consegue ler uma boa parte do que está escrito aqui nesse jornal. Skandercarnes cobre torre de rádio, uma parte rasurada. A causa disso era desconhecida, até que uma alta quantidade de Skander foi encontrada cobrindo a torre de transmissão local. Outra parte rasurada, essa parece ser uma ocorrência cotidiana nas torres de rádio nesses últimos tempos. Isso é uma indicação muito forte de que realmente os Vitacarnes têm alguma relação com eletricidade e magnetismo. Então as minhas teorias sobre eles poderem se comunicar via rádio podem estar indo na direção correta. Nessas ligações, a gente também pode ver uma linha desse papel rasgado no meio ao papel que apareceu no final do documentário, que contém uma pequena imagem de uma orbe de cor escura, também dessa vez acompanhada de uma pequena nota que diz coincide, se referindo às 2 esferas que a gente vê nos 2 papéis. Novamente, essa é mais uma confirmação de que esse papel todo rasgado aqui no meio pode ser, sim, diretamente uma foto de perto de uma singularidade, a qual apareceu no documentário durante a parte do anfitrião. Isso significaria que o símbolo da Nutrer, do culto e dos oficiais que carregam esse mesmo símbolo é basicamente uma imagem da própria singularidade. Isso, além da bandeira da nação em que o príncipe aparece. Percebeu que eu não falei nada dele até agora, nem nesse vídeo aqui, nem no vídeo passado? Então, é muita coisa para falar. Então eu vou deixar para discutir sobre isso apenas no próximo vídeo. Mas como tu pode ver, esse símbolo é a única coisa que está ligando o mundo de Vitacarnes está acontecendo nessa historinha desenhada. Isso quer dizer que as singularidades não só existem nessa história, como também são de extrema importância. Por último, a gente tem um rabisco daquele mapa dos coletores que se moveram. Junto dele tem também uma anotação dizendo que eles estão se movendo em direção àquela ilha no ponto central, que é o lugar onde os monólitos são encontrados. O narrador nos conta que algo muito importante está acontecendo nesses últimos anos. Dá para entender que um grande evento vai acontecer nessa ilha em pouco tempo, o tal do encontro mais importante dos cultistas. O ponto de toda essa mensagem para Carcass, o motivo pelo qual o nosso informante anônimo entregou a eles todos esses documentos, junto com um plano detalhado de toda a operação do culto e do governo quanto aos Carnes, é para que eles fiquem de olho justamente bem aqui. Mission brief. Primary objective is to capture the facility and seize the items of interest for extraction. Numerous armed guards are located within the facility. Avoid detection and keep up your guard. E aqui vai mais um pedaço de Vitacarnes. Então, falando do príncipe primeiro, eu não abordei ainda esse conto do príncipe justamente porque ele ainda estava muito em aberto até esse ponto da história. E as teorias sobre o que ele significa não estão muito bem consolidadas. Eu até tinha dito num comentário que ia falar sobre ele nesse vídeo aqui, mas como eu tive que partir ele em 2, acabou que vai ser só no próximo. Por enquanto, vamos dizer que, da forma com que o Darren Killoy descreveu os Vitacarnes no documentário, não é muito provável que ele seja algo alienígena, nem demoníaco, mas o Darren não falou nada sobre algo de origem mística.
Então, esse episódio aqui era na verdade para ser bem maior, mas eu tive que separar ele em dois por questões de praticidade. Então fica ligado que ainda tem mais uma parte, que é o final dessa primeira temporada. E talvez mais uma depois dessa, falando do início da segunda. Mais uma vez, meu nome é Sora, obrigado por assistir até aqui e a gente se vê na semana que vem. Ou depois, quem sabe.